Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo, né? Antes de começarmos o papo de domingo, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um papo de domingo, né? O objetivo desse papo de domingo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peça permissão a Deus, né? E também envio antes muitas vibrações positivas para todos, né? Então peça permissão a Deus que eu possa dar iniciado mais um papo de domingo, dizendo todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, né? Psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Vou citar 3 itens, né? O primeiro é que nós recebemos convite, né, para adentrar na caminhada do bem, e geralmente recusamos esse convite. Por quê? Porque estamos presos ainda aos desejos mundanos do materialismo. O outro item é que Jesus manda missionários dele, né, para ajudar no nosso processo evolutivo. E outro item que André Luiz fala, que a eutanásia, ela mata o corpo físico, deixa o espírito preso ao corpo, e também mata as células do perispírito. Então a eutanásia não vale para nada, né? Pelo espírito, né? Então é isso aí. Então quem tem o livro, compre para estudar. Quem não tem e possa comprar, compre o livro para estudar. Aquele que não possa comprar, entra na internet, tem vídeos falando sobre o livro, né? Então vamos estudar, né? É isso aí. O papo de domingo de hoje o espírito é a alma, né? Então vamos entender aqui. Primeiro a gente tem que ir lá atrás, vamos entender o seguinte: como é feita a criação do espírito. Então Deus, ele cria uma energia, né? E dessa energia vai sair o princípio, né, inteligente, né? Ou inteligência quântica, que é o espírito individualizado. Esse espírito, ele vai passar nos gênios, né? Átomo, molécula, mineral, vegetal, animal, hominal, que é o reino dos humanos, e angelical. Esse espírito, ele vai passar nesses gênios para quê? Para evoluir, né? Então ele vai evoluir, né, mediante as suas encarnações, né? Então ele vai ter um corpo, que também vai entrar na nomenclatura aí de cada um. Ele vai ter um corpo que chama-se alma, esse corpo físico nosso. Então o espírito, ele é o eu, né? O eu é a razão, é a coisa mais certa. E a alma é o ego, né? É o que nós representamos aqui encarnado com o corpo físico, né? Então, de querer satisfazer o meu ego, né? De botar uma roupa melhor, né? De ter relacionamentos melhores, né? De fazer uma alimentação melhor, né? De morar num local melhor, e por aí vai. Então é o nosso ego, a nossa alma falando, né? O nosso eu, ele que é o espírito, ele é a inteligência, tá? Ele é o momento que fazemos prece, ele é o momento que estamos bem, tá?
Porque ele que comanda nosso cérebro, é ele que manda as informações para o nosso cérebro, né? E essa alma que está aqui encarnada vai trabalhar mediante o seu processo evolutivo, né? Então, essa questão é muito importante, né? Então a gente já sabe que nós temos um princípio lá atrás, né? Deus, ele é muito inteligente, ele poderia botar aqui todo mundo com a mesma inteligência, né? Todo mundo evoluído, mas ele quer o quê? Ele quer que o espírito evolua por si mesmo e chegue ao patamar aonde que ele vai chegar. Porque quando ele sai aqui, que é aí que acontece. O espírito, ele vem, né? Ele passa lá como átomo, vai encarnar como molécula, ele vai encarnar como mineral, aí ele vai encarnar depois no reino animal, como animal. Aí do animal ele vai encarnar como hominal. Só que do reino animal para o reino hominal, esse espírito ele vai passar um ciclo. Então vamos pegar aqui um animal muito dócil, doméstico, né? Esse animal muito dócil, doméstico, ele está já com as características todas. Pegar um cachorro que não fica latindo, né? Não quer morder ninguém, é muito amoroso, e não tem ciúmes. Esse cachorro, ele já está se preparando para adentrar pro reino nominal, né? Aí esse espírito desse cachorro, ele já foi lá um macaco que trabalhou a inteligência dele, né? Ele foi um cavalo que foi essa inteligência dele foi trabalhada, né? Então são esses contextos todos que vai trazer. Aí esse animal, esse espírito animal, quando ele está preparado para adentrar no reino nominal, ele vai fazer uma encarnação num planeta que é chamado planeta de 4 patas. Esse planeta de 4 patas, ele não fica em 4 patas, ele fica em 2 patas. Então ali ele vai tendo um treinamento para adentrar como ser um ser humano. Até o animal, ele não tem livre-arbítrio, né? Então todo espírito, até chegar ao animal, ele não vem aqui, ele passa para essa causa e efeito, mas ele não faz nenhum resgate. E a encarnação dele é de 4 em 4 anos, o espírito do animal, né? Do hominal não. Aí ele passa, aí quando ele passa, né, ele vai trazendo um instinto, ele passa a ser um homem primitivo, né? Ele traz aí ele começa a ter o livre-arbítrio. Ele já todo ser, não adianta lá ser primitivo não. Aí quando ele começa a fazer as coisas erradas, ele vai resgatar. Mas como esse espírito ainda, ele traz muito instinto, né? Porque nós já passamos, o ser humano, ele já passa por essa fase do seu instinto. Só viver de instinto, né? Porque o animal, ele só vive de quê? Dormir, acordar, comer, beber, fazer sexo, brincar e brigar. É o instinto dele fazer isso. O ser humano, ele já tem instinto, mas ele está trabalhando a sua intuição, né? Então, vamos entender aqui uma intuição. Eu penso numa pessoa agora, essa pessoa, ela faz contato comigo, ou eu encontro com ela no meio da rua. Então, essa é a intuição, né? A intuição que eu tenho. Eu encontro qualquer pessoa em qualquer local que eu estava pensando nessa pessoa, intuição. Aí, só que a gente ainda, pelo menos eu estou trabalhando, um tipo de mediunidade que eu venho trabalhando em mim, né? A intuição, de pensamento, né? Algumas coisas eu tenho que ter resposta dessa intuição, né? Então, porque o ser humano, do ciclo, se não me engano, de regeneração, é só intuição, né? Ele não só instinto, né?
O que é ser extinto? É um tipo de inteligência rudimentar, uma inteligência pequena, né? Nós já saímos desse instinto. Quer ver, o animal, ele principalmente o selvagem, ele só ataca outra pessoa se estiver com fome, ou senão para se defender, né? A gente faz isso por instinto ainda, esse ataque, porque ainda esse ser ainda não trabalhou essa intuição, né? Mas ele é superior ao espírito do animal, né? Se a gente for pegar aqui os corpos do espírito, vamos pegar o corpo do espírito humano, ele tem o seu lado luminoso, ele tem o búdico, a parte mais inteligência do espírito, né? Onde Jesus ficava encarnado, ele trabalhava o búdico. Você tem o cordão de prata que liga o espírito ao perispírito. Aí você tem o mental superior. O mental superior é onde nós ficamos quando nós ficamos em prece, estudando, né? Fazendo leitura, meditação. Nós estamos trabalhando o mental superior. O mental inferior, os animais, ele não tem mental superior, eles só tem mental inferior. O mental inferior é onde nós brincamos, brigamos, né? Só pensamos em sexo, comer, beber, dormir. Quando a gente só está agindo dessa forma, a gente só está trabalhando o mental inferior, né? Quando a pessoa só pensa em briga, só pensa em confusão, ele está usando o mental inferior. Ele não está ainda trabalhando o mental superior dele, né? Então, é nesse contexto, né, que a gente vai entender isso, né? Então, aí nós temos o perispírito, onde guardamos tudo que fazemos de todas as encarnações até essa, né? E o perispírito que molda o nosso corpo em cada encarnação. Se o nosso corpo é esse, ele moldou. Agora, como é que ele molda esse corpo? Quando tem a união do espermatozoide e o óvulo, né, vai dar um novo ser. Esse novo ser vai receber uma carga forte de milhões de informações do seu lado paterno e materno. É por isso que um neto, um filho é parecido com um tio avô, é parecido mais com um tio, com uma tia, por causa dessas informações, né, que ele traz consigo, né, dessas informações do óvulo do espermatozoide. Então, aí o corpo físico, o perispírito forma esse corpo. Aí tem uma informação, né? Aí tem um cordão de prata. O cordão de prata, ele prende o espírito aqui na nossa cabeça, aqui no meio da cabeça, no chakra coronário, aqui no meio da cabeça. Que fica, o chakra coronário, ele dá, ele passa as informações para a glândula pineal, né? A glândula pineal está aqui no meio da cabeça, ele passa as informações. E aí vem, os chakras que nós temos, né, trazendo as informações. E nós temos aí temos o duplo etérico. O duplo etérico, ele faz a ligação, essa ponte entre o perispírito e o corpo físico, né? Como ele faz essa ponte? Porque aí tem o corpo físico, que é o nosso corpo. Tudo que nós fazemos de certo e errado, essas informações já passadas pelo duplo etérico, e o duplo etérico passa para o corpo físico, o perispírito. E aí o perispírito, ele traz alguma coisa do nosso resgate. Então, exemplo, uma pessoa que ela trabalhou muito o egoísmo, né? Foi fez maledicência das pessoas, né?
usou muita avareza, essa pessoa, essas informações é passado do nosso corpo físico para o duplo etérico passa para o perispírito. Aí vamos supor que essa pessoa, por causa da sua avareza, ela tenha que resgatar isso por uma doença, botar aí um câncer. Esse câncer, como é que vai ser feito isso? A pessoa vai ter vai se tornar um enfermiço negativo. Esse enfermiço negativo ele vai passar de gota em gota para começar, através do perispírito, pelo duplo etérico para o corpo físico. Quando ele tem que passar por esse câncer, esse conta-gota vai deixar as células enfermas, né? E essas células enfermas vai provocar o câncer. Aí tem uma pergunta assim: como uma pessoa que tem um câncer consegue ficar curada? Aí entra os méritos, né? Esses méritos dela está guardado lá no perispírito, né? Como nós não vivemos de uma causa e efeito, o que vai acontecer? Esses méritos dela vai curar esse câncer. Por isso que muita gente fica curado do câncer. O próprio Divaldo, aí, com 97 anos, ele pegou um câncer de bexiga e tá curado. Então o câncer sumiu, né? Mas ele ainda tem efeito por causa desse câncer. Então, mas foi curado. Então é dessa forma, os méritos deles curaram ele, né? E por aí vai, né? De qualquer enfermidade. Aquela pessoa que foi um político corrupto, está guardado lá. Ele roubou, está guardado tudo que ele fez no perispírito. Aí quando ele encarna na outra encarnação, ele vem o quê? Morador de rua, passando várias necessidades, ele não sabe por que ele é morador de rua, por que ele passa por necessidade, se eu pensa em querer fazer o bem ao próximo, né? E ele passa por isso, porque ele foi um político corrupto, né? Então por aí vai, porque tudo que nós fazemos de certo e errado fica guardado no perispírito que ele passa, né? Então ele passa pelo nosso corpo físico, que é essa alma, né? E vai chegar para o outro corpo do espírito, que se chama perispírito, né? E aí por aí vai toda essa colocação de informação. Então é isso aí que eu queria trazer para vocês, né? No próximo papo de domingo, eu vou falar da tolerância, né? A maioria das pessoas fala que não tem tolerância. Não tem tolerância com música alta, não tem tolerância com o vizinho falar alto, né? Não tem tolerância de educar um filho, né? Como lidar com seus filhos, né? Porque aí o que acontece? A questão de ter ou não ter tolerância vai também da paciência de cada um e vai também do grau evolutivo moral de cada um, né? Porque o que acontece? Às vezes, vamos pegar um exemplo. Você tem um vizinho que ele só fala alto, só fala gritando e utiliza termos obscenos. Esse vizinho, o que vai acontecer com ele? Se eu não tenho tolerância de entendê-lo, ele vai ter problemas, porque às vezes aquele vizinho pode estar obsediado, tem um obsessor nele, né? Que está fazendo ele naquele transtorno. O que nós estamos fazendo? O mínimo fazer por ele: prece, né? Prece. Se eu tenho intimidade com ele, se encontrar com esse vizinho, essa vizinha, ser o mais educado possível, dar bom dia, sempre desejar para ela que ele fique com Deus, sempre estar ali em prece para aquela pessoa. Quando eu ouvir ela falar daquele tom, né, mais alto, utilizando termos obscenos, fazer uma prece para ela parar com isso, né? Pedindo a Deus, né, que ela tenha consciência disso e que aquele obsessor está ali perto dela, se afaste dela, né? E que ele evolua também, né? Então é nesse contexto que acontece na questão da tolerância, né? Então a maioria das pessoas
hoje, né, no planeta, ela fala não tem tolerância de aturar uma pessoa no trânsito, né, e aí vai, por aí vai. Então a tolerância, ela assim, a gente pode trabalhar através da nossa paciência, né, porque aqui não existe nenhum perfeito, não tem ninguém perfeito para dizer assim, eu sou melhor do que aquele ali, eu posso me esforçar mais, mas não sou melhor do que ele, né? Isso não quer dizer que... E outro detalhe também, as pessoas têm que entender que nós estamos encarnados aqui no planeta sem privilégios. Nós estamos aprendendo. Jesus não teve privilégio. Ele dormia lá no chão, né? Morreu do jeito que ele morreu, colocaram aqueles espinhos na cabeça dele, deram chicotada nele, foi traído, né, para um seu companheiro. Então Jesus não teve privilégio. Jesus é um ser muito mais evoluído do que a gente, não teve privilégio. Então as pessoas vão achar que a gente tem que ter um privilégio, Deus vai dar esse privilégio para a gente? Não. Então temos que procurar o quê? Essa tolerância dentro da gente mesmo, né? Para com o próximo, para com o outrem, né? Então temos que procurar isso. Dessa forma a gente vai conseguir ter esse entendimento dessa tolerância. E pedir nas preces também que Deus nos dê essa luz, né? Dessa tolerância ao próximo, ao outrem. E também essa tolerância às vezes a nós mesmos, né? Então é nesse contexto que eu vou falar no próximo Papo de Domingo. Então não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um Papo de Domingo, né? O objetivo foi atingido, né? Então peço a permissão a Deus para dar por encerrado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.